Olá, meus amigos e amigas, o canal Verdades sempre traz temas importantes para a harmonia de nossas vidas, pois tem compromisso com a verdade, a ciência, a filosofia e a religião. Então venho pedir a sua inscrição no canal, o seu gostei, seus comentários e compartilhem com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Deixando a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantado do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Vamos repetir: para se evoluir a senha é caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, talvez, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças, no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita da possibilidade de nascer na família daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo prestes a se formar. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência tem podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna voltar o olhar ao passado. Espíritas, compreendam agora o grande papel da humanidade. Compreendam que, quando produzem um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Se interem dos seus deveres e ponha todo o seu amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que lhes está confiada e cuja recompensa receberão, se fielmente a cumprirem. Os seus cuidados e a educação que lhe dará auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrem-se de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fez do filho confiado à sua guarda. Se por culpa sua, ele se conservou atrasado, terá como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de você dependia que fosse ditoso. Então, você mesmo, assediado de remorso, pedirá-lhe seja concedido reparar a sua falta. Solicitará, para você e para ele, outra encarnação em que o cerque de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, lhe retribuirá com o seu amor. Não expulsem, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que lhe paga com a ingratidão.
não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual pode deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abrace o filho que lhe dá desgostos e diga: um de nós dois é culpado. Faça merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitos dentre vocês, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por uma culposa fraqueza ou por descuido, e, mais tarde, o seu coração, ulcerado pela ingratidão dos seus filhos, será para vocês, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto lhe possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar que desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admire, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de se queixar, agradeça a Deus o ensejo que lhe proporciona de vencer, a fim de lhe deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrar no mundo dos espíritos, será aí aclamado como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode, eficazmente, restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura pene indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição, em si, das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve, a pairar no infinito do passado e do futuro. Então,
A justiça infinita de Deus se lhe patenteia, e espera com paciência, porque explicável se lhe torna o que na terra lhe parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se abrem, passem a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se apresentam sob seu aspecto real. Já não vê, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vê, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam, para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui é porque achou importante o tema. Então, se inscreva no canal e dê o seu gostei. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.